do ofício das leituras do dia 22 de setembro de 2021, quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Do sermão de Santo Agostinho, bispo, sobre os pastores, século V. Fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Mas que escutais, pastores? Diz o Senhor: eu enfrentarei os pastores e reclamarei as minhas ovelhas das suas mãos. Ouvi e aprendei, ovelhas de Deus. Deus reclama as suas ovelhas aos maus pastores e pede contas de as terem levado à morte. Com efeito, ele diz noutro lugar, por meio do mesmo profeta: Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, hás de adverti-los da minha parte. Se eu disser ao pecador, vais morrer, e tu não lhe falares para que ele se afaste do seu caminho, ele morrerá por causa da sua maldade, mas eu pedir-te-ei contas do seu sangue. Mas, se tu advertires o pecador, para que se afaste do seu caminho, e ele não se converter, ele morrerá por causa do seu pecado, mas tu salvarás a tua alma. Que é isto, irmãos? Vedes como é perigoso calar? O pecador morre e morre justamente. Morre na sua impiedade e no seu pecado. A negligência o levou à morte. De fato, ele poderia ter encontrado o pastor da vida que diz: pela minha vida, diz o Senhor, mas não o fez, porque não foi advertido pela voz daquele que foi constituído chefe e sentinela, precisamente para o advertir. Por isso, aquele morrerá com toda a justiça, mas também este será condenado com toda a justiça. Se, porém, continua o Senhor, tu disseres ao pecador, vais morrer, porque te ameaça a espada do Senhor, e ele nada fizer por evitar a espada que está iminente, e a espada cair realmente sobre ele e o matar, morrerá ele no seu pecado, mas tu salvarás a tua alma. Por isso, a nossa obrigação é advertir e não nos calarmos. Vós, porém, ainda que nos calássemos, tendes o dever de ouvir as palavras do pastor na Santa Escritura. Vejamos agora como era minha intenção se ele retira as ovelhas aos maus pastores e as confia aos bons pastores. Vejo, de fato, que ele retira as ovelhas aos maus pastores quando diz: eu enfrentarei os pastores
e reclamarei as minhas ovelhas das suas mãos. Não permitirei que apacentem mais as minhas ovelhas, e eles deixarão de ser pastores que se apacentam a si mesmos. Eu disse-lhes que apacentassem as minhas ovelhas, mas eles apacentam-se a si mesmos e não as minhas ovelhas. Por isso, não permitirei que apacentem mais as minhas ovelhas. Como os afasta ele, para que não apacentem mais as suas ovelhas? Afasta-os quando diz: fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem, que é como se dissessem: dizem as minhas palavras, mas procedem segundo os seus interesses. E assim, quando não fazeis o que fazem os maus pastores, não são eles que vos apacentam. Quando fazeis o que eles dizem, sou eu que vos apacento.